A culpa é da Mercedes. Na verdade, a grande questão é que a Red Bull continua a reclamar, dizendo que as possíveis modificações no regulamento, tanto pedida por Mercedes e outras equipes do grid da Fórmula 1, são injustas e que, na verdade, isso é culpa do carro dessas equipes que tem um conceito completamente errado. Enfim, vamos falar tudo sobre isso agora na Hora do Piloto! Certeza que você não sabia disso. O Hora do Piloto também está presente em outras redes sociais diversas. Não perca a oportunidade de saber sobre o mundo do automobilismo e principalmente da Fórmula 1 através de todas as outras redes sociais. Siga o Hora do Piloto no Instagram, Facebook, Twitter, enfim, em todos os lugares. Os links estão aqui embaixo na descrição. Não perca essa oportunidade. A saúde dos pilotos continua em risco nesse ano de 2022 por conta de problemas relacionados a kicks e solavancos durante uma corrida de Fórmula 1. Melhor dizendo, durante um fim de semana de Fórmula 1, seja ali através dos treinos livres ou até mesmo das qualificações e corridas. E isso tudo por conta desse novo regulamento da Fórmula 1 que vem com um novo efeito solo, que traz sim alguns carros mais velozes, com aerodinâmica muito mais efetiva e eficaz, mas por outro lado, trazendo um problema seríssimo. O efeito solo gera porpoising e, além disso, esse efeito solo também acaba trazendo outras questões com o carro, outras características ligadas à rigidez do automóvel, o que também acaba aumentando a possibilidade desses solavancos, seja causadas por esse efeito solo em si, ou então até mesmo por problemas de irregularidade no asfalto. E quem sofre com isso tudo são os pilotos, e até mesmo acabam deixando ali com uma falta de segurança durante as corridas e até mesmo a possibilidade de agravamento de alguns sintomas de dores, principalmente na parte da lombar e das costas de uma forma geral. Entretanto, apesar dessas questões importantes relacionadas até mesmo à saúde dos pilotos, algumas equipes vão contra a modificação do regulamento nessa altura do campeonato de 2022. Isso tudo porque, modificando esse regulamento, alguns desses times podem sair no prejuízo, provavelmente, e por isso acabam sendo contra isso tudo, mesmo entendendo que podem ser uma questão aí de saúde e de segurança dos pilotos. Por outro lado, os outros times também, muito provavelmente, também estão pensando no desempenho de seus carros. Até porque, sendo atenuada essa questão do porpoising, é provável que o W13, por exemplo, da Mercedes, acabe tendo um salto de desempenho quando comparado ao RB18 ou ao F175. No fim das contas, é uma briga de interesses que acaba envolvendo de alguma forma a saúde dos pilotos e a segurança dos eventos. Mas quem está correto com isso tudo? Red Bull, Mercedes, Ferrari? Quem tem a razão nesse assunto? A gente vai discorrer tudo sobre isso nesse vídeo. As fontes que eu estou utilizando nesse canal já estão aqui embaixo na descrição. Mas antes eu queria lembrá-lo de deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha. Isso ajuda muito esse canal a continuar crescendo cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não se esqueça, deixe o seu joinha aqui embaixo e se você ainda não for um inscrito, também se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mas enfim, vamos começar a falar um pouco mais sobre o que tem acontecido com essas equipes e o que realmente pode mudar no decorrer desse ano de 2022. É claro que a FIA já anunciou que vai trazer algumas medidas na intenção de diminuir um pouco mais esse fenômeno aerodinâmico do porpoising. Aparentemente, a principal ideia da federação nesse momento é trazer sensores nos carros na intenção de entender um pouco mais qual intensidade tem esse fenômeno e em qual intensidade, segundo os médicos, esse fenômeno pode começar a causar alguns problemas de saúde para os pilotos e talvez até mesmo acabar piorando a segurança dos eventos ligados à maior categoria do automobilismo mundial. E dessa forma, ela quer entender um pouco melhor e assim saber quais equipes sofrem mais com porpoising para que esses times especificamente tenham a oportunidade, ou melhor dizendo, sejam obrigados a aumentar a altura do carro e, consequentemente, ter o porpoising minimizado.
A equipe Mercedes, por exemplo, seria uma equipe muito provavelmente que teria que aumentar a altura do seu W13. E isso é péssimo para essas equipes também, até porque aumentando essa altura, perde-se até mesmo 1 segundo por volta, por exemplo, aumentando apenas 2 centímetros com relação ao asfalto. É uma perda incrível e que realmente todo mundo tem discutido também. Entretanto, apesar da Mercedes ser a equipe que mais sofre com porpoising, ela ainda tem um carro extremamente veloz. Não tão veloz quanto era nos últimos anos, nas últimas temporadas da Fórmula 1, mas é um carro muito veloz. É um carro que tem conseguido, por exemplo, no GP do Canadá, se ele foi mais veloz até mesmo do que a Ferrari de Charles Leclerc no final da corrida, demonstrando sim que a Mercedes tem a capacidade, talvez até o final desse ano, de incomodar um pouco mais as equipes rivais que estão à sua frente, sejam ela a Red Bull ou então a Ferrari. E Christian Horner questionou um pouquinho mais sobre isso, dizendo justamente que a Mercedes foi muito veloz nesse GP do Canadá e que o porpoising é um defeito da particularidade de seu carro, do conceito do W13 e não do regulamento da Fórmula 1. Cutucou o Toto Wolff e justamente depois de uma briga acalorada que eles tiveram durante uma reunião dos diretores de cada uma das equipes do grid da Fórmula 1. Ele está fazendo campanha para mudar as regras. Isso é um tanto irônico, porque aqui no Canadá a Mercedes saltou muito menos e foi bastante rápida. Acho que o conceito deles é o problema, não o regulamento. Isso Christian Horner falou logo após esse GP do Canadá de Fórmula 1, justamente onde a Mercedes conseguiu ter um desempenho excepcional com o seu W13. Esse carro que inclusive não quicou quase nada quando comparado ao que aconteceu no GP do Azerbaijão de Fórmula 1, onde Lewis Hamilton chegou a sair do carro com dores fortíssimas nas costas e, segundo algumas entrevistas que eu já li aqui no canal, até mesmo chegou a perder a sensibilidade em alguns momentos da corrida de uma parte abaixo do quadril ali em seu corpo. Ou seja, aparentemente Lewis Hamilton acabou sofrendo muito no Azerbaijão, mas nesse GP do Canadá não foi bem isso que aconteceu e nós pudemos ver o piloto inglês andando muito melhor do que antes e conquistando até mesmo um terceiro lugar no pódio, dando inclusive trabalho para o próprio Charles Leclerc. Tanto ele quanto George Russell acabaram conseguindo ter um ritmo de corrida interessante e até mesmo bem parecido com o de Charles Leclerc, que estava logo atrás deles no final da corrida. Mas após essas declarações ali de Christian Horner, acabou que Toto Wolff também falou sobre isso. Enquanto Horner diz que o problema é o conceito do carro da Mercedes, Toto Wolff falou basicamente que o problema da Mercedes ligado ao porpoising em si já foi 100% solucionado e que nesse momento a equipe das flechas de prata apenas tem problemas relacionados a questões ligadas à rigidez do carro. E isso faz com que o W13 quique tanto, independente da pista em que ele esteja inserido. Acho que de certa forma dissecamos o que definimos como porpoising ou kicks. E o porpoising, que é um movimento aerodinâmico do carro, acho que isso está resolvido. Conseguimos resolver isso em Barcelona. O desenho dos carros é realmente o que causa os comentários dos pilotos. Os carros são simplesmente muito rígidos. Andar nas zebras é ruim, passar por irregularidades é ruim. E eu diria que agora, dissecando esse problema, podemos resolver mais facilmente isso. Ou seja, segundo Toto Wolff, o efeito solo, que é o grande causador do porpoising em si, já não causa tanto esse fenômeno aerodinâmico, mas a rigidez dos carros, independente de qual equipe seja, acaba atrapalhando muitos pilotos e também causando alguns solavancos durante uma volta rápida ou até mesmo uma volta em ritmo de corrida num carro de Fórmula 1. Toto Wolff também utilizou o exemplo das Alpines, que ao pisar em zebras ou em pistas com irregularidades nos asfaltos, acabam tendo também algum problema com relação a essas chacoalhadas ali, esses chacoalhões dos dois pilotos, tanto Esteban Ocon quanto Fernando Alonso. O que vemos nos carros é que eles são muito rígidos. Quando você olha para as imagens em slow motion dos dois carros principais e das Alpines, você vê que eles estão chacoalhando nas zebras de uma maneira muito forte. Isso é o que os pilotos realmente reclamam, da rigidez do carro. Isso é algo que precisamos observar, como podemos reduzir esse impacto. E claro, quanto mais suave a pista, melhor. Quanto menores as zebras, menos veremos esses fenômenos. E no fim das contas, segundo Toto Wolff, o principal objetivo nesse momento é que a Mercedes consiga conquistar um pouco mais de downforce em seu W13.
na intenção óbvia de conseguir uma velocidade melhor nas saídas de curva, na entrada e até mesmo nas tomadas de curva. Esse é o principal objetivo, principalmente em um W13 que não tem condições de ficar tão próximo assim do solo quanto eles estavam projetando durante as simulações do carro antes mesmo de colocá-lo em pista. Mas ainda assim, a Mercedes continua tendo um dos carros mais baixos do grid da Fórmula 1. E a intenção principal nesse momento é evoluí-lo, na intenção também de conseguir ali um resultado interessante nos próximos GPs, com foco principalmente no próximo que vai acontecer, daqui 2 semanas, no GP de Silverstone de Fórmula 1. Acho que só precisamos colocar mais carga aerodinâmica no carro, mais downforce, e fazer isso com um carro que não esteja tão baixo quanto esperávamos. Temos uma direção clara, podemos ver os outros carros mais altos, e é assim que precisamos encontrar o desempenho. Aparentemente, tanto Mercedes quanto Red Bull vão ser um pouco prejudicadas com essa mudança de regulamento. Mas realmente, a Mercedes parece ter melhorado muito quando nós falamos sobre porpoising. Mas os solavancos ainda estão sim muito presentes em momentos de irregularidades, independente da pista. Aparentemente esse é o maior sofrimento da Mercedes nesse momento específico. E que ainda assim pode acabar causando problemas para a equipe alemã. Principalmente porque os sensores colocados no carro ali, tanto da Mercedes quanto de outras equipes da Fórmula 1, terão a intenção de analisar esses solavancos, sejam eles causados pelo porpoising ou pela rigidez dos carros. No fim das contas, a Mercedes precisa sim solucionar esse problema, independente de qual ele seja, se estiver causando esses solavancos e prejudicando a saúde ou então a segurança da categoria. Aparentemente a FIA tem o direito de fazer isso, mesmo sem entrar em nenhum tipo de votação entre as equipes, porque nesse caso seria uma situação de segurança ou de saúde dos pilotos. E é justamente por isso que ela foi tão incisiva e já decidiu colocar esses sensores especificamente. Mas no fim das contas, isso também atrapalha um pouco mais as equipes que já entenderam um pouco mais sobre o porpoising. Até porque, se elas não tivessem investido tanto dinheiro, no fim das contas, a FIA também iria acabar obrigando elas a reduzir esse fenômeno aerodinâmico de outros meios, o que nivelaria por baixo essas equipes. Aparentemente, no fim das contas, parece que Red Bull também será prejudicada, mas um pouco menos do que outros times que têm um porpoising mais atenuado ou problemas com rigidez dos carros. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha isso justo? Você acha mesmo que a FIA deveria intervir no campeonato como está intervindo nesse momento? Ou você acredita que essa não é a melhor opção para a Federação Internacional do Automobilismo? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto e se você acredita também, assim como Toto Wolff tanto fala em entrevistas, que é possível que a Mercedes consiga vencer alguma prova até o final desse ano e talvez até mesmo incomodar Ferrari e Red Bull nesse GP de Silverstone de Fórmula 1. Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu acredito com toda sinceridade que a Mercedes não vem para disputar pela vitória em Silverstone. Isso eu não acredito que venha. Acredito que ela vai estar mais próxima de Ferrari e Red Bull, mas ainda vai estar distante com relação a uma possível vitória. Mas até o fim do ano, acredito eu, que ela sim vai conseguir vencer e incomodar Ferrari e Red Bull. Ainda mais agora, com essas questões de porpoising sendo regulamentadas e com a possibilidade, inclusive, de trazer ali uma vida um pouco maior para os pilotos, né? E mais saudável por conta dessa isenção, anulação, algo nesse sentido, desse fenômeno aerodinâmico. No fim das contas, acredito que o jogo não muda tanto, mas a saúde dos pilotos será preservada e a segurança da categoria também. Enfim, essa é a minha opinião sobre esse assunto. Já comenta aqui embaixo a sua também. E se você gostou desse vídeo, também deixa o seu like. O seu like faz toda a diferença. O seu joinha me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. E se você gosta desse canal, curte a maioria dos meus vídeos também, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!